Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem? Como você está? Espero no Senhor que você e toda a sua família estejam bem. Passando mais uma vez para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Deus tem uma palavra de vitória, Deus tem uma palavra de força, de ânimo, de encorajamento para você. Amém? Estamos vivendo dias difíceis, de conflitos, de incertezas, de medo, insegurança, e Deus continua hoje nos desafiando a dizer aos temerosos: não tenham medo, tenham ânimo, tenham bom ânimo. Na semana retrasada, no domingo, dia 12, domingo de Páscoa, ou domingo da ressurreição, nós meditamos no Evangelho de João sobre as últimas palavras de Cristo Jesus lá na cruz do Calvário. Também meditamos na narrativa do Evangelho de Lucas, do anúncio dos anjos às mulheres que foram no domingo logo cedo ao túmulo e chegando lá encontraram o túmulo vazio. Você se lembra? As palavras de Cristo Jesus na cruz do Calvário foram tetelestai, ou seja, está consumado, está pago. E a palavra dos anjos àquelas mulheres foi, ele ressuscitou. O texto de hoje, para nossa reflexão, também está no Evangelho de João. E eu quero meditar com você em alguns detalhes que antecederam a crucificação de Jesus. Evangelho de João, capítulo 16, ok? Esse texto, esse capítulo de número 16, ele é extremamente rico e dá para extrair dele várias mensagens. Porém, eu não vou fazer uma exposição de todo o texto, até mesmo devido ao tempo de vídeo, para não cansar, né, vocês aí do outro lado. Portanto, para nossa reflexão, eu vou utilizar apenas a parte final do texto, em que relata as últimas palavras de Jesus aos seus discípulos logo após a última ceia. Para facilitar a compreensão daquilo que o Senhor ministrou ao meu coração, eu vou fazer uma rápida contextualização do texto do Evangelho de João, ou mais especificamente desse capítulo de número 16. O evangelista aqui, ele nos apresenta o relato de temas coexistentes, aparentemente contraditórios, um paradoxo de alegria com tristeza, de conquistas com perdas, como perder para ganhar, né? De vitórias com sofrimentos. Se Jesus nos ama, por que sofremos? Você já viu alguém perguntar esse tipo de coisa, ficar sem entender? Quantas pessoas estão presas a esse dilema, não é verdade? Este é um dos assuntos mais intrigantes da vida cristã. Na verdade, desde a antiguidade, este aparente paradoxo perturba a mente de muitos servos de Deus. O profeta Abacuque, você lembra dele? Em um dos vídeos que nós fizemos aqui, nós meditamos em uma palavra baseada na vida e na experiência deste profeta. E se você se recordar, o relato bíblico nos mostra que num dado momento da vida de Abacuque, ele ficou desesperado, angustiado por perceber como o justo era esmagado, como que ele era injustiçado pelo ímpio. Da mesma maneira ou da mesma forma, um outro profeta que nós também estudamos aqui, o profeta Jeremias, em vários momentos da vida dele, ele também se viu diante desse mesmo dilema, né? Das mesmas interrogações. O que dizer, por exemplo, do poeta, cantor, o salmista Asaf, que lá no Salmo de número 73, ele nos conta como quase desistiu da fé, como quase abandonou a caminhada cristã, ao comparar a sua vida à de homens que não eram tementes a Deus. E tudo isso por perceber que num determinado momento da sua vida, ele, na visão dele, sofria bem mais angústias
do que aqueles que não serviam o Senhor. O texto de hoje, o texto aqui do Evangelho de João, capítulo 16, no verso 33, Jesus diz assim: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Você pode dizer amém? Glória a Deus por sua palavra, mas você consegue perceber o paradoxo? No mundo tereis aflições, contudo tenham ânimo. O episódio aqui narrado por João é um dos acontecimentos, como eu disse anteriormente, seguintes à última ceia de Jesus com seus discípulos. O texto, ele nos mostra que Jesus, ainda lá no cenáculo, ele estava alertando os seus discípulos acerca daquilo que eles teriam que enfrentar. E a conversa, em determinado aspecto, ela acaba se tornando tensa, porque Jesus faz algumas afirmações, algumas revelações difíceis, duras de compreender e até mesmo de aceitar para aqueles que estavam ouvindo. Talvez por isso muitas pessoas, por insegurança, acabam desprezando algumas partes do texto e se apegam a outras. Por exemplo, muitos se apegam à promessa de Jesus, aqui do capítulo 16, no verso 7, quando ele afirma que iria nos enviar o Consolador, o Espírito Santo, aquele que nos guiaria a toda a verdade, aquele que testificaria o ministério de Jesus. Outros ainda se apegam muito mais à promessa que está lá no versículo 23, a partir da parte B, quando Jesus afirma que tudo quanto pedíssemos ao Pai, no nome dele, no nome de Jesus, nós receberíamos. Se apegam a algumas partes da fala do Senhor, mas evitam outros trechos, outras partes, como por exemplo no verso de número 20, em que Jesus afirma: em verdade vos digo, chorareis e vos lamentareis, e ele ainda acrescenta dizendo: vós ficareis tristes. Ou aquela partezinha do versículo 33 que nós lemos, em que Jesus diz: no mundo tereis aflições. A verdade é que o sofrimento, as crises, as lutas, as tempestades da vida, elas não são opcionais, mas cedo ou mais tarde nós teremos que lidar com elas. O que o Espírito Santo de Deus quer nos ensinar aqui, o que Jesus está ensinando para os seus discípulos aqui, o X da questão é como enfrentaremos as provas que aparecem em nosso caminho. Pode ser que nesse exato momento você esteja aí do outro lado, encurralado, encurralada pelas circunstâncias adversas da vida que fogem ao nosso controle, passando por lutas emocionais, lutas espirituais. Quem sabe você há bastante tempo está em busca por uma oportunidade, um emprego que não chega, e diante do quadro de recessão que se arma à nossa frente, você se sente completamente sem esperança, esmagado, pressionado. Quem sabe já há algum tempo você tem atravessado as madrugadas em claro, preocupado com o dia de amanhã. Quem sabe já há um tempo você está orando ao lado do leito, da cama de uma pessoa tão querida. Quantos estão sofrendo à espera de um filho, um cônjuge, um parente, uma pessoa querida que não dá notícias? Quantos estão numa situação pior ainda, como muitos que eu conheço e atendo, que até recebem notícias, mas são notícias que causam ainda mais angústia, mais desespero, mais aflição. Jesus, nessa passagem, ele está nos ensinando como que o cristão deve encarar o sofrimento em sua vida. Preste atenção ao que Jesus diz no verso de número 20, aquele verso que eu disse que nem todo mundo gosta. Ele diz assim: digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Glória a Deus por essa palavra. É interessante porque no verso de número 22, Jesus afirma que esta alegria, a alegria a qual ele se referia, ninguém poderia tirá-la, ninguém poderia roubá-la. Ou seja,
que esta alegria seria independente das contingências e mudanças do mundo, nenhuma atividade, nenhum ataque das trevas, nenhum ataque do homem, nada poderia tocá-la, roubá-la, mudá-la. E no versículo de número 24, o Senhor Jesus ainda acrescenta, e ele diz que essa alegria seria uma alegria completa. Preste atenção. A alegria que vem do mundo, das coisas materiais, das festas, das baladas, das noitadas, das notícias passageiras, das rodas de piada, não são alegrias que nos fazem verdadeiramente felizes, que nos preenchem por completo. Preste atenção à fala de Jesus no versículo de número 33, logo no início do versículo. A fala de Jesus é assim: eu lhes disse essas coisas. Glória a Deus. Por que glória a Deus? Porque jamais seremos pegos de surpresa. O Senhor não está alheio às nossas vidas e aos problemas que nos sobrevêm. Ele se importa com cada um de nós e sempre interage conosco. Quando Ele afirma, eu lhes disse essas coisas, é como se Ele estivesse dizendo assim, eu sempre irei avisá-los, preveni-los, prepará-los a reagir. Se vocês aprenderem a confiar em mim, vocês nunca ficarão no escuro, nunca ficarão desavisados, nunca ficarão sem condições de se prepararem para o que virá. Agora preste atenção em como que ele conclui ainda a parte A da introdução deste versículo de número 33, porque ele diz, eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Aleluia! Ele é o Deus que nos avisa, Ele é o Deus que nos prepara, Ele é o Deus que nos capacita, Ele é o Deus que nos acalma, Ele é o Deus que nos anima, Ele é o Deus que nos fortalece e uma série de outras coisas, todas elas com o objetivo de nos dar paz, convicção, certeza, confiança. Jesus e toda a Bíblia afirmam que enquanto nós aqui vivermos, nós iremos enfrentar lutas e angústias, adversidades, mas note que Jesus, antes de dizer, no mundo tereis aflições, ele faz uma afirmação. Em mim tereis paz. Ele é a verdadeira paz. Ele é a verdadeira fonte de paz. A paz que o mundo não pode te dar, a paz que o mundo não pode nos roubar. Só então, na parte B do versículo, é que Jesus vai afirmar, neste mundo vocês terão aflições. E aqui eu quero abrir um parêntese e fazer uma rápida observação. Há várias vias ou meios pelas quais as aflições nos sobrevêm. E eu quero refletir aqui em pelo menos 3 para nos ajudar nessa nossa reflexão, que são muito comuns à vida de toda e qualquer pessoa, crentes e não crentes, ok? Primeira delas, por meio da nossa própria imprudência. Decisões precipitadas, julgamentos incorretos, negligências, hábitos, orgulho, falta de discernimento espiritual e uma série de outras coisas que a palavra do Senhor vai listar e que apontam numa mesma direção. Qual direção? Agir de forma errada ou contrária à vontade de Deus para as nossas vidas. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Gálatas, lá no capítulo 6, no versículo 7, ele diz, tudo que o homem semear, isso também colherá, ceifará. Segunda meio que as aflições nos sobrevêm, por meio do curso de coisas naturais. Acontecimentos como terremotos, enchentes, secas. Se você prestar atenção, nos últimos anos, quando nós não estamos enfrentando racionamento de água por causa de um longo período de estiagem, de seca, nós estamos preocupados com as enchentes e prejuízos causados pelas chuvas. Isso são coisas que sobrevêm a todos, nós não temos controle, nós não temos nenhuma influência sobre essas coisas. Mas ainda tem uma terceira via que é muito comum a todos nós, que é por meio de atitudes deliberadas de outras pessoas. No versículo de número 2, o Senhor Jesus afirma para os discípulos
que por não o conhecerem de verdade, pessoas praticariam atos, ações que em alguns casos poderiam atingir aqueles que creem, poderiam atingir os discípulos, poderiam nos atingir e normalmente isso volta e meia acontece. Mas preste atenção, independente de que maneira ouvia as aflições chegaram ou têm chegado, batido à sua porta, o Senhor Deus tem uma palavra para você no dia de hoje. Tenham ânimo, tenham bom ânimo. E eu preciso destacar diante dessa fala de Jesus de tenham ânimo, duas coisas. A primeira, essa declaração é um imperativo. O Senhor Jesus não está nos encorajando a fazer algo, Ele está nos mandando fazê-lo. Tenham ânimo. Nele podemos e devemos desenvolver a nossa esperança. Apesar das lutas inevitáveis que os discípulos teriam, que nós atravessamos, a afirmação é de que nem eles e nem nós estaríamos sozinhos. Você não está sozinho, o Senhor está com você. Segunda observação nessa afirmação de Jesus tem um ânimo, é que essa ordem de Jesus, ela nos aponta para um coração ensinável, receptível à fé. Por que ensinável? Por que receptível à fé? Note que a esperança que Cristo nos aponta nesse texto, ela não está baseada em algo que talvez fosse acontecer, mas na afirmação que durante um tempo seria um paradoxo para aqueles ouvintes. Ou seja, veja como o Senhor conclui o verso de número 33. Ele conclui dizendo assim: eu venci o mundo. O fato de Jesus declarar essa verdade na noite anterior à sua morte pode passar em branco ou até mesmo soar de forma estranha para alguns. Afinal de contas, os discípulos só teriam uma experiência com Cristo ressuscitado alguns dias depois. Mas se nós prestarmos atenção em todo o texto bíblico do Evangelho, nós vamos perceber que desde o início do ministério de Jesus, o seu foco, o foco de Jesus sempre esteve firme no cumprimento do propósito da sua missão. Qual o propósito? Remissão e resgate das nossas vidas, resgate de muitos. Ele estava pronto para oferecer a sua vida em sacrifício por nós. Após viver uma vida sem pecado e ter cumprido o ministério da anunciação do Evangelho ou do Reino de Deus, o Evangelho que liberta, ele declara aos seus discípulos: eu venci o mundo. Glória a Deus. Ele venceu o mundo. Ele destruiu todos os planos de Satanás. A dívida do pecado que era contra mim, contra você, foi neutralizada, rasgada, paga em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ele venceu a morte, ele ressuscitou, e por isso nós temos inúmeras razões para manter o ânimo, para confiar, para acreditar, para prosseguir buscando o Senhor. O Deus a quem nós servimos, Ele é o nosso escudo. A palavra do Senhor nos afirma que os seus olhos estão atentos e que as suas mãos estão estendidas para nos socorrer. Na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, lá no capítulo de número 8, a partir do verso de número 35, o apóstolo Paulo faz a seguinte pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? A espada, a fome, a perseguição, a nudez, os perigos... E a resposta que tem lá no texto, querido, é que nada, absolutamente nada pode abalar esta comunhão. Jesus, ele faz essa afirmação aos seus discípulos: eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Antes da sua própria aflição, Jesus já podia falar de uma missão cumprida. Se nós nos lembrarmos na hora da aflição, na hora da angústia, de que a vitória definitiva já foi obtida, nós poderemos desenvolver a paz de Cristo nos tempos mais conturbados. Poderemos ser preenchidos por essa alegria que é completa. Jesus quer que tenhamos paz. Entenda o que o Senhor Jesus está nos ensinando no texto. Ele está dizendo que a qualquer época, em qualquer tempo, por maior que sejam as dificuldades que nós viermos a enfrentar,
que poderiam vir sobre aqueles que creem em Cristo Jesus. Pode ser, de repente, a perda de um emprego, perdas irreversíveis nos negócios, uma enfermidade que venha consumir, quem sabe, as suas forças físicas e todo o teu recurso financeiro, a morte de uma pessoa querida. Quantas pessoas estão tendo que lidar com o luto nesses últimos dias? Porém, independentemente do grau, do nível, da intensidade da dor ou da angústia, Deus está conosco no vale da dor. Deus está conosco no leito da enfermidade. Deus está conosco na hora do luto. Mateus capítulo 28, no verso de número 20, Jesus diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está com você. Eu quero concluir essa nossa reflexão dizendo, reconhecendo que sim, o Evangelho de Cristo é cheio de paradoxos em relação à lógica humana. Basta lembrar do que o apóstolo Paulo afirma lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo 10, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Que paradoxo! Mas mesmo vivendo em um mundo de aflições, nós podemos experimentar a paz do Senhor Jesus. Jesus disse aos seus discípulos que eles seriam preenchidos por inteiro, está aqui no versículo de número 24, de uma alegria, de uma paz sobrenatural, completa, total. A paz de Jesus é uma capacidade dada pelo Espírito Santo para lidarmos com os problemas sem fugirmos deles, sem entrarmos em desespero. Você deseja receber essa paz? Você deseja receber essa alegria que é completa? Se você deseja, meu amigo, eu quero te desafiar, aí onde você está, a fazer uma oração, entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Que você possa orar dizendo: Senhor Jesus, eu te peço perdão pelos meus erros, pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelas minhas transgressões. E eu te peço, vem habitar em mim, vem morar, fazer morada no meu coração. Me ajuda a mudar a minha maneira de viver. Lava a minha vida, Senhor, limpa a minha vida. Que o Teu Espírito Santo me conduza à verdade, que o Teu Espírito Santo me instrua, que Ele me revele a Sua vontade para a minha vida. E eu quero te desafiar, caso você não tenha muito contato com o Evangelho de Jesus, quem sabe você ainda não é um crente em Jesus, ou quem sabe já há um bom tempo que você está fora dos caminhos do Senhor, desviado, distante da casa do Pai, dos braços do Pai. Eu quero te desafiar a estudar o texto bíblico, a ler a Bíblia, a começar pelos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Se você quiser começar pelo Evangelho de João, comece crendo que o Espírito Santo de Deus, que nos conduz a toda a verdade, que foi prometido por Jesus, Ele está aí bem próximo para te guiar, para te ajudar e para te levar a esse porto seguro, a essa situação de alegria e de paz que nada e nem ninguém pode tocar, roubar, mudar, desfazer. Que o Senhor Deus tenha misericórdia e graça de cada um de nós. Amém? Que o Senhor Deus te abençoe, que o Senhor Deus te guarde, que Ele faça resplandecer sobre ti o rosto dEle, que Ele te inunde de paz, a paz que excede todo o entendimento. Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro.